E se você fosse fazer o seu próprio documentário, por onde você começaria? Primeiro apresentação, né, acho que depois contar um pouco mais da minha infância, da parte, tipo, da infância pra adolescência, depois acho que uma parte um pouco mais profissional um pouquinho, e finalizando como hoje eu vejo as coisas, como eu me vejo desde quando eu comecei até hoje, como eu amadureci. Lights till the final whistle. Believe it when we say we never settle. We chase the lights till the final whistle. Believe it when we say we never settle. We did it, we did it, we did it. It's victory, victory. Bom, meu nome é Marcelo Augusto David, eu sou conhecido dentro do cenário de esportes eletrônicos como Coldzera, fui 2 vezes o melhor jogador do mundo, em 2016 também fui considerado o melhor atleta de esportes eletrônicos do mundo também, e hoje eu tenho 30 anos de idade, então tô meio velho já, né? Me conta um pouco sobre como você era na infância, sua personalidade, se era mais agitado, tranquilo? Bom, na infância eu era mais quietão, acho que digo mais quietão mais ou menos, né, então, tipo, também tinha minhas amizades, tinha um grupo de pessoas que eu sempre convivia, né, dentro da escola, eu gostava muito de jogar futebol. Desde a escola eu jogava futebol de salão e também fazia escolinha também na São Paulo também na época também. Foi uma infância muito legal, uma infância eu era muito dedicado na escola também, então, tipo, eu comecei a conhecer os games um pouco mais perto dos 13 anos de idade. Até então não sabia o que que era o jogo de computador, eu jogava um pouco de videogame, mas bem pouco, não jogava muito nessa época. Então eu ficava mais dentro da escola mesmo, gostava muito de jogar futebol, é a coisa que eu mais gostava, na minha infância. E eu fui também aprendendo a gostar de esportes eletrônicos também quando eu via meu irmão jogando, né, ele sempre estava jogando com ele e meu primo, então ele, querendo ou não, abriu um pouco minha mentalidade sobre os jogos. E eu comecei também a aprender a jogar um pouco, antigamente jogava um pouco mais de Grand Chase, Gunbound, era bem na época, bem antigamente. Eram jogos mais MOBAs, né, então jogava lá pra me divertir mesmo com meus amigos e também gostava de jogar muito sozinho também. Mas eu era muito apaixonado pelo futebol. O Marcelo teve uma infância normal, como todas as crianças que gostariam de ter a mesma infância, sempre muito aplicado, gostava de jogos, demos a oportunidade dele ter um PlayStation, jogar Marios e assim por diante. Sempre demos o conforto que eu não tive, sempre tentamos dar o conforto para a família, sempre incentivamos a estudar, aos esportes. O Marcelo sempre foi muito aplicado nesse esporte, sempre gostou de futebol de salão, depois foi para o futsal, chegou a passar na Peneira de São Paulo. A gente sempre incentivava, eu e a minha esposa. Quando eu tinha a oportunidade de levá-lo ao futebol, levava, mas a grande realidade é que minha esposa foi a principal incentivadora. E pra gente começar, você pode contar um pouco pra gente como o Marcelo era na infância? Marcelo, mas ele era um menino, assim, bem caseiro, ele não era esses menino de balada, que gostava de sair. O negócio do Marcelo sempre foi futebol, no começo da vida dele, que ele era pequeno, competia na escola, competia nos clubes, tudo, e depois de um tempo, ele começou a se interessar por CS, mas ele era um menino, assim, super tranquilo. O que o irmão deu muito trabalho, ele já foi uma beleza, não dava trabalho em nada. O único problema dele é que era isso, que ele gostava só de ficar no computador. Você pode contar um pouco de como era a personalidade do Marcelo quando vocês eram menores? Cara, eu falar pra você que o Marcelo, ele sempre foi muito carinhoso comigo, mas do jeito dele. Desde bem pequenininho, né, eu ia ficar com ele na casa deles, né, e ele tinha um notebook e ele tinha o computador dele. Então o notebook ele pegava e colocava no cantinho lá pra mim, me dava um teclado, um mouse, e a gente jogava junto algumas coisas. Eu não jogava CS com ele porque era impossível, o nível era totalmente impossível, então mas assim, ele sempre tirava um tempo pra jogar junto comigo. Conheci ele na época que eu fui morar onde ele morava, lá em Mauá, no prédio lá. Eu cheguei no prédio, não conhecia ninguém, tinha 2 pessoas jogando bola lá e eu desci pra dar um oi, tentar fazer amizade. Aí a gente fez amizade, que era o Gustavo e o André. Deles eu conheci o Marcelo. E aí era todo dia a gente descia pra jogar bola, né. Vixe, eu amava jogar futebol e o Marcelo adorava jogar futebol também, né. Ele sempre foi bem família, né,
Os pais deles iam viajar pra praia, chamava às vezes meus pais, os pais dos meus primos, e a gente ia tudo. Então ele sempre estava com a família, como também às vezes meus pais já foram para a nossa chácara, chamavam eles também, os pais do Marcelo, e a gente sempre tava junto com eles. E ele sempre foi caseiro, sempre tava jogando. Às vezes a gente, quando eu comecei a ficar mais velho, a gente queria sair e tal. Aí com o irmão dele também, e aí a gente tentava arrastar ele até, mas ele ficava em casa, ficava jogando, ficava com os pais. Ele era mais difícil de sair, ele sempre foi mais apegado na família, assim. E quem te apresentou o futebol? Futebol eu sempre assistia bastante, né? Futebol quando eu era criança, junto com meu pai, com meu tio. E eu gostava muito de jogar, eu já jogava na escola, né? Eu era bem bom, modéstia à parte. Eu era bem bom jogando futebol. Jogava na escolinha de São Paulo e joguei bastante tempo lá. Até que eu tive um convite para jogar na categoria de base, fazer um teste. E eu fiz um teste e passei na categoria de base. Eu e mais um menino que estudava comigo na época. Eu acabei não seguindo essa carreira de jogador de futebol. Meu pai me cortou na época, porque eu não ia conciliar muito com os estudos. Nessa época, na realidade, eu já tinha incentivado ele a desistir do futebol, porque eu achei que os meus filhos teria que acompanhar o legado que era da minha empresa, que eu estava desenvolvendo. Felizmente ou infelizmente, nenhum dos dois acompanharam na época. Ele gostava mais que eu estudasse, me formasse, fizesse um curso de, sei lá, administração, engenharia, que foi o que eu prestei mais pra frente. E queria que eu tocasse a empresa, né? Só que eu nunca fui tão pra essa parte aí. Eu me interessei mais no futebol, aí depois que eu fui cortado do futebol, eu comecei a interessar muito pelos games e comecei a botar na minha cabeça que eu conseguiria ser um jogador profissional de esportes eletrônicos. É curioso quando você fala isso, porque quando a gente conversou com seu pai, ele levantou a mesma dor de sentir que cortou o seu sonho. É algo que pesou pra você na época? O que você lembra? Cara, eu gostava bastante de jogar futebol, era um sonho meu também, querendo ou não, me tornar profissional, né? Pô, quem não, né? Nessa época a televisão dominava bastante, todo mundo parava de assistir jogo de futebol final de semana, principalmente os clássicos aqui do Brasil, e eu gostava muito de jogar futebol, já viajei para vários lugares, pular Petu, Cotia, para jogar campeonato de futebol, e eu já jogava numa categoria acima da minha idade, ou às vezes até duas categorias acima, então eu treinava, às vezes eu jogava o campeonato na categoria da minha idade, acabava o jogo, eu já fazia outro aquecimento, eles já faziam um pouco de relaxamento na minha perna, na minha coxa, para eu jogar na outra categoria, então eu já estava jogando às vezes até duas categorias acima da minha. Quando você tem um sonho desde criança, às vezes você quer seguir esse sonho, e quando não, isso não acontece, acaba gerando um pouco de frustração. Eu fiquei bem frustrado com isso, então eu comecei mais a me internar dentro de casa, e aí foi aí que eu comecei a jogar mais os jogos de computador. Comecei a gostar do Counter-Strike, eu comecei a jogar Counter-Strike quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, 13 para 14. Eu comecei a conhecer uma galera muito legal. Pelo começo era só hobby, nada muito específico. Ah, é isso que eu quero, não. Era só hobby, jogava mais pelo hobby mesmo, me interessei pra caramba. E aí, mais pra frente, eu tive a oportunidade de montar um time no time no 1.6, né? E as pessoas me deram bastante motivação quando o jogo atualizou do CS 1.6 pro CSGO. Querendo ou não, era um jogo novo, né? Ninguém conhecia muita coisa. Óbvio que os fundamentos do jogo eles sempre continuam os mesmos, nunca muda. Só que a mecânica vira um pouco mais diferente, né? Ela acaba ficando um pouco diferente. E um amigo meu, desde criancinha que jogava comigo, falou: pô, você tem muito futuro pra isso. E eu comecei a investir bastante meu tempo jogando o jogo. Tanto que eu lembro que eu tava fazendo faculdade na época já. Tirei minhas férias todas da faculdade assim pra ficar jogando. Só jogando. Não fazia mais nada nem jogar. E eu comecei a jogar muito bem, e a galera do Brasil já tava falando que eu usava hack, cheater. E é engraçado, porque querendo ou não, quando você vê isso, né, olhando, né, no ponto de vista de hoje, eu via que o meu crescimento foi muito rápido. Então, quando as pessoas falavam isso, eu via que realmente eu tava melhorando muito rápido no jogo e falando, pô, talvez eu tenha um futuro aqui, né? E eu acabei começando a jogar uns campeonatos aqui no Brasil também. Na época lá a gente não tinha tanta motivação, não motivação, mas a gente não tinha tanto campeonato, a gente não tinha tanta infraestrutura como tem hoje no Brasil. A gente jogava, pô, às vezes para jogar um campeonato, a gente jogava um campeonato a cada 6 meses, 3 meses, 4 meses, porque não tinha muito. Até esqueci o nome da palavra. Investimento? Né, incentivo, isso. Não tinha tanto incentivo na época. Não tinha tanto incentivo na época, e a gente tinha às vezes 3, 4 campeonatos no ano só e mais nada. E era muito difícil. Então, eu acabei parando de jogar CS, né, numa época, e comecei a jogar LoL, também por diversão também. E eu fiquei muito bom no LoL também. Eu acabei aqui no Brasil, eu jogava tipo mais as solo kills, né, da vida, as rankeds mesmo.
que rola aqui, eu tava quase pegando o Challenger na época, que era o tipo, o melhor elo do LoL, e entrando na lista da galera do que eu acho que o top 100, se eu não me engano, aqui do Brasil. Eu também tive convites também pra fazer teste em times de LoL também, e eu não aceitei, voltei a jogar CS. Então foi uma coisa muito louca, uma coisa muito louca isso. Então, hoje em dia o Taco, né, que é um dos meus melhores amigos, ele já tinha feito um time comigo no CS, e ele me chamou pra refazer o time de novo, aí a gente refez o time de novo, e aí começou a rolar um pouco mais de incentivo na época, começou a abrir mais campeonatos, porque um time brasileiro tinha ido pra fora e acabado voltando do Brasil, então eles acabaram tendo mais incentivo nas coisas, e eu acabei investindo muito mais agora meu tempo no CS, né, então acabei sendo chamado pra esse time brasileiro, e a gente acabou indo morar fora pra jogar. Eu preciso perguntar que role você jogava no LoL e quem que era seu main? Quando eu jogava no LoL, eu era jungle, main jungle, eu adorava jogar jungle, e acho que eu sempre tive uma visão muito boa pra dentro do jogo, né? Eu acho que não só no jogo, mas também um pouco da minha vida também, do que eu realmente queria. Eu sempre tive um raciocínio muito rápido, em questão, tipo, principalmente de jogo, de vida, saber o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Eu sempre fui bem centrado nas minhas coisas, então eu sempre escolhia muito, muito bem as coisas que eu queria e também sempre fui muito bom em me organizar, sabe? Tipo, eu nunca fui uma pessoa que, tipo, fazia 4 coisas ao mesmo tempo, 5 coisas ao mesmo tempo e não dava conta. Não, eu sempre ia uma por uma, resolvia uma, fazia outra, resolvia outra, fazia outra. Então eu sempre era muito centrado. Então quando eu quero alguma coisa, eu realmente coloco na minha cabeça que, pô, eu consigo e tudo depende de mim, né? Então eu sempre consigo me organizar e conseguir realmente ter aquilo que eu quero. E todo mundo que a gente perguntou, não só player, mas toda a estrutura do cenário do esportes, coloca você como uma pessoa com uma mentalidade vencedora muito forte. Eu acho que eu não desenvolvi, né, muito, né? Eu acho que isso vem muito de mim. Eu acho que quando eu começo alguma coisa, eu vou até o final. Independente se eu vou falhar, se vai dar certo, tudo depende de mim. Então, depende de mim para acontecer, né? De mim mesmo, né? Não depende de outras pessoas, né? E nem cair do céu. Então, eu acho que tudo depende de mim. Eu coloco muito isso na minha cabeça. Pô, quando eu fui o melhor jogador do mundo, eu nunca falei, pô, eu quero ser o melhor jogador do mundo. Na minha cabeça era, eu quero ganhar tudo e ser o melhor time do mundo. Não interessa o que aconteça. E ser o melhor é muito consequência, né? Porque, querendo ou não, às vezes outra pessoa do meu time pode jogar melhor que eu e a vida que segue. O que importa pra mim é que meu time vai estar ali e tá ótimo, entendeu? Eu sempre fui muito centrado nisso. Então, eu sempre corri muito atrás dos meus sonhos. Eu nunca fui um cara que, me derrubou, eu vou continuar no chão. Não, eu vou continuar tentando, independente do resultado. Se eu me dedicar e colocar na minha cabeça que eu consigo, uma hora vai. O jogo hoje em dia ele não é um jogo individual, então não depende só de mim, depende de outras, mais outras 4 pessoas. Então as 4 pessoas também têm que ter a mesma mentalidade de querer ganhar, né? Não adianta eu ter uma mentalidade de ganhar, outra pessoa não tem, outra pessoa não tem. Então é um jogo querendo ou não coletivo. Então o que eu colocava muito na minha cabeça era em como fazer meus companheiros produzirem também o que eu produzo. Então às vezes eu mostrava por dedicação, às vezes eu mostrava por puxar um pouco da orelha deles, também um pouquinho. E isso ajuda, querendo ou não, a galera evoluir junto com você também. Então, acho que essa foi a minha mentalidade, né? Querendo ou não, uma mentalidade que um pouco o futebol também mostra um pouco, né? Que mostrou também. Porque querendo ou não, o futebol não depende só de você também. É um jogo coletivo também. Pra dar certo, você tem que estar bem, o seu time tem que estar bem, você tem que ter uma infraestrutura boa, todo mundo tem que se dedicar e se doar para aquilo dar certo. Quando eu era mais novo, eu adquiri um sistema na minha cabeça que realmente funcionava pra mim e funcionava pra puxar o time todo junto comigo. Ele sempre foi um menino, assim, que quando ele entrava nas coisas, ele gostava de entrar pra ganhar, ele não gostava de perder. Ele era o cara competitivo, ele não gostava de perder. Não gosta de perder, né? Então ele sempre se dedicou muito e sempre foi muito diferente em tudo que ele jogava. Sempre gostou de jogar muito. E todo jogo que ele pegava, ele queria ser o melhor. Você sente que trouxe coisas do futebol pro esporte, na questão de mentalidade, de treino, de rotina? Eu acho que no começo não, acho que hoje em dia eu levo bastante isso. Hoje em dia eu levo bastante da rotina, pô, de acordar cedo, ir pra academia, me dar bem. Porque querendo ou não, quando eu tava na época que eu fui morar fora, pô, engordei bastante, porque eu ficava muito dentro do computador, não saía muito do computador. A saúde vai ficando um pouco mais precária, pô, eu dormia muito mal, me alimentava muito mal. E hoje em dia eu sinto que o meu corpo ele reage muito melhor com a idade que eu tenho, né? Então hoje eu me alimento melhor, faço academia, eu acordo também cedo para ir pra academia. Então é uma rotina, querendo ou não, ajuda muito. Eu acho que se eu tivesse feito a rotina antes, eu acho que eu estaria produzindo ainda muito mais do que eu produzia, né? Que eu acho que produzia, acho que 3, 4 anos, tipo assim, no meu auge. Mas eu acho que eu poderia ter produzido mais. Eu acho que o cansaço pegou bastante nessa parte. E o fato de ir morar fora também, ficar morando muito tempo sozinho na Sérvia, na época do Covid, acho que entrou um pouco na minha mente isso. E tirou um pouco da minha confiança dentro do jogo também. Se eu tivesse feito uma rotina melhor, tivesse me alimentado melhor, tido uma vida um pouco mais leve em relação a isso, acho que eu teria uma mentalidade bem melhor.
também. E em que momento você sente que mudou a sua relação com a mentalidade que você tinha de vida? Em que momento você entendeu que era importante estar se cuidando, importante ter uma rotina saudável? Acho que 2016. Em 2016 eu tinha... Eu acho que eu cheguei a pesar quase 90 e poucos quilos, eu acho. Porque eu sou pequenininho, né? Então, pô, eu tava bem grande. Eu tava bem grande. Eu acho que essa época, assim, no final de 2016, eu olhei e falei, pô, se eu ficar desse jeito aí, não dá, né? Não vai dar. E aí eu comecei a entrar numa dieta. Em 2017, eu acho que eu posso falar em 2017, tipo assim, muita gente fala, pô, Cude, qual foi seu auge, né? Em 2016, pô, você ganhou 2 Mundial, você ganhou uma liga lá que é a Pro League, né? Que foi outra, praticamente quase um Mundial também. Pô, você era o melhor lá nessa época. Eu não acho que o meu auge foi 2016, né? Eu acho que o meu auge foi 2017, que foi onde a gente ganhou 8 títulos, a gente chegou em 3 semifinais e em uma final, né? Então, pô, foi muito campeonato, né? E essa época de 2017 eu já tava fazendo dieta, já tava tendo uma rotina mais regrada, eu tinha perdido 30 quilos, então, tipo, eu acho que essa época, assim, eu sinto que foi o meu auge, assim, que disposição, felicidade, vontade de jogar, então acho que, tipo, ter a rotina, ter uma alimentação mais saudável, cuidar da minha saúde foi muito mais importante do que só jogar. Então acho que essa época de 2017 pra mim foi o meu auge por esses quesitos. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o seu irmão, com os seus primos, como que era você com a sua família ali, pensando na juventude, na infância. Pô, pensando na minha juventude da infância, a minha família sempre foi uma família muito grudada. A gente sempre foi muito junto, assim, desde pequeno, né? Nessa parte de jogar, de ir pra cima, pra baixo e estar junto. Desde antes do CS até, ele sempre me carregava pro lugar como se fosse irmão mais novo dele, assim. E eu sempre vi ele dessa forma também. A gente sempre tava junto, pô, a gente às vezes ia na casa da minha avó, dormia todo mundo junto lá, e, mano, era uma cacetada de primos, uns 12, 13 primos lá. Então a gente sempre foi muito família, né? Então a gente sempre foi muito grudado, né? Até hoje eu sou grudado com alguns primos meus também, que eu fico muito junto, né? A gente se divertia junto com as mesmas coisas que a gente fazia, que a gente gostava, né? Então a nossa família sempre foi muito família. E nessa época seus pais apoiavam você jogar? Como é que era nesse sentido? Não. Nessa época meus pais não gostavam muito que eu jogava, não. Tipo, era muito difícil, porque querendo ou não, era muito novo pra eles, né? Então eles não sabiam o que era isso, né? Então, quando eu passava horas e horas jogando no computador, minha mãe falava, pô, sai desse computador, você só fica no computador. Meu pai falando, pô, parece viciado, só fica aí. E às vezes até meus tios iam em casa lá também pra jantar, almoçar. E de final de semana eu tava lá no computador, eu não saía do computador de jeito nenhum. E eu gostava muito de jogar, e eu, querendo ou não, vai criando um vício, né? Querendo ou não, né? Meu pai nunca gostou, nem minha mãe nunca gostou que eu ficasse muito tempo jogando nessa época, né? Ainda mais que eu era muito novo, tinha escola, tinha estudos e etc. Mas eu sempre fui meio contra, né? Isso aí, então eu jogava, mãe. É isso. Eu nem sabia que ele jogava esse negócio. Eu via lá no computador, mas não sabia nem o que ele estava fazendo. Mas aí, de vez em quando, ele falava assim: mãe, vem aqui, xinga esses meninos aqui. Aí eu falava: Marcelo, Marcelo. Não, mãe, pode xingar, pode xingar. Aí depois que passou muitos anos que ele jogando, fazendo todas as coisas assim que ele fazia, foi que ele pegou e falou: mãe, eu jogo por uma equipe. Eu falei: mas que equipe é essa? Ele falou: é assim, eu tenho que ir jogar fora, ir nos lugares que eu vou. Só que ele queria ir nos lugares que era no Brás, e eu morria de medo, né? Aí eu falava: Marcelo, se seu pai souber que eu tô ajudando você a sair para fazer essas coisas... Não, mãe, vamos falar pro pai que eu vou no cinema. Ai, mãe, vamos falar pro pai que nós vamos jantar fora, ele falava. Eu ligava, eu falava assim: onde vocês vão? Ah, nós vamos ali. Eu falava: mas ali aonde? Mãe, fica sossegada. Ele só falava isso: mãe, fica sossegada. Aí o Mauro chegava e falava: cadê esses meninos? Eu falava: tá no cinema. Cadê esses meninos? Ah, foi jantar na casa de não sei quem. Cadê esses meninos? Eu falava: não, já tá chegando. E ele só tava aprontando, meu Deus do céu. E aí, quando ele pegou e chegou e falou mesmo que ele jogava, aí na minha cabeça é que era um bando de maloqueiro, né? Que não fazia nada da vida, né? E nessa época também comentaram com a gente da história de um assalto que você sofreu. Então, teve uma época que eu tava montando meu computador e eu tinha pedido as peças para um amigo meu trazer lá dos Estados Unidos, que ele tinha ido viajar. E eu tinha ido buscar, eu já tava morando em Santo André na época já, e aí eu tinha ido buscar lá em Mauá, e eu fui buscar lá meia-noite e meia, acho, por aí. Então eu fui lá de carro lá, rapidão, correr lá. Aí eu cheguei lá, peguei as peças e eu tava voltando e eu parei num farol e o motoqueiro me deu uma abordada assim, tipo, ele já tava armado já, ele e um garupa tava com uma faca na mão. E, pô, eu abri o vidro, né, tranquilo, falei: pega tudo que você quiser aí.
pega tudo que você quiser e aí o garupa, como ele tava atrás da moto, ele pediu pra baixar o vidro e ele entrou dentro do carro pra pegar pelo vidro, né? E nisso tava tendo um assalto, a polícia falou que já tava tendo um assalto nos quarteirões lá de cima. E aí a polícia tava do outro lado da rua e tava de farol apagado e viu, pô, um carro na rua parado essa hora, com uma moto do lado. Aí ele ligou a sirene. Quando ele ligou a sirene, o garupa da moto se assustou, pegou a faca, olhou pra mim, eu olhei pra ele, ele foi tentar me dar uma facada no pescoço. Só que aí eu coloquei o proteger com o braço no reflexo, proteger com o braço, pegou no braço. Aí eu tomei 15 pontos, né? Pô, cheguei em casa. Cheguei em casa com, acho que, tanta adrenalina assim, então, tipo, nem sentia dor e tal, mas, tipo, cheguei em casa, assim, com adrenalina. Aí eu só liguei pra minha mãe e falei, mãe, tomei uma facada, preciso ir pro hospital, tomar uns pontos aí. Tomei 15 pontos no braço, acho que foi quase 2 milímetros, que eu não fiquei sem mobilidade no braço, que não pegou o tendão. Mas em que momento você sente que você começou a encarar nos jogos como uma profissão? Eu acho que foi nesse período, assim, que depois das férias, assim, da faculdade mesmo, a gente pode até considerar isso. Depois das férias da faculdade, passou um tempinho, a gente começou a ganhar bastante título aqui no Brasil, né, com o time que a gente tinha. E aí a gente começou a receber dinheiro também pra jogar. Também acho que a gente recebia R$ 300 na época. Então, pô, já acho que dá pra considerar como profissão já, né? E como foi quando você contou pros seus pais que você tava ganhando dinheiro com o CS? Ah, eles falaram, não tá, mentira. Aí eu falei, tô aqui, tô. E aí eu mostrei pro meu pai também um jogo que a gente foi jogar também, quando a gente foi jogar... Tinha uns campeonatos bem legais também, antigamente também, que era, se não me engano, era Wesg, eu acho, que era um campeonato que ele juntava os jogadores brasileiros e jogava país contra país. Então, pô, como o time brasileiro, melhor time brasileiro tava viajando pra fora, a gente foi lá e montou o nosso time lá e jogou esse campeonato. E eu falei, pô, pai, dá uma chance e assiste pra você ver, né, como que é e tal. Como foi a importância da sua mãe para contar pro seu pai sobre a sua vida nos jogos? Minha mãe já minha mãe escutava um pouco mais, né? Ela escutava um pouco mais e falava, pô, mãe, tá ficando um pouco mais sério isso aqui e tal, tô ganhando dinheiro e tal. Aí ela falava, pô, vai ser legal, né? Tipo, aí eu falava, mãe, fala com o pai um pouquinho, né, pra ele dar um pouquinho mais de importância pra isso. Pô, eu falei pra ela, talvez, pode ser que mais pra frente eu viaje pra fora pra poder começar a jogar realmente. Aí quando o dia ele chegou e falou assim: "Ô mãe, sabe aquele menino que eu mandei você mandar ele para aquele lugar?" Eu falei: "Que menino, Marcelo?" "O menino lá, mãe, do computador lá, que é doido." Aí ele falei assim: "Que menino?" Ele falou assim: "O Fer." Aí eu falei: "Fer? Que Fer, Marcelo?" "Um menino, mãe, lá." "Então, esse menino ele tá querendo que eu vou jogar fora." Eu falei: "Mas de jeito nenhum, você tá doido?" Eu falei: "Você tá louco? Com a idade que você tem, que você querer sair de casa?" Eu falei: "Não." "Ô mãe, me ajuda aí." Eu falei: "Não." Falei: "Você não vai não, Marcelo, sinto muito." Eu falei: "Você vai continuar sua faculdade", porque até então ele fazia engenharia, né. Eu falei: "Você vai continuar fazendo sua faculdade e não vai para lugar nenhum. Mãe, quebra essa." Eu falei: "Não." E outra coisa, se tiver que ir, você vai ter que chegar no seu pai e falar, porque eu não vou, Marcelo. Eu falei: "Mas você sabe o que que é outro lugar fora, você sozinho?" Aí ele vinha, falava, chorava. Aí eu falava: "Não adianta, Marcelo, não adianta você ficar falando comigo, você tem que conversar com seu pai, a gente não vai resolver nada." "Mãe, o que que eu vou fazer?" Eu falei: "O que que você vai fazer? Eu que sei, você que tem que saber o que você vai fazer. Eu não vou falar nada." Aí ele falou: "Ó, vai ter um campeonato que eu vou jogar." Aí ele falou: "Que tal, mãe? Você pega seu notebook, nós põe seu notebook aqui na mesa, e aí você fala pro pai: 'Ah, vem assistir o jogo do Marcelo aqui pra você ver como que é, como que não é.'" Eu falei: "Vai sobrar tudo pra mim, né?" Ele falou: "Mãe, você só vai chamar." Aí eu vou chegar e vou falar: "Pai, vai que eu vou jogar, você vai assistir." Aí você fala assim: "Mãe, o pai tem que ver umas caveirinhas, aparecer umas caveirinhas aqui, você tem que rezar pra aparecer umas caveirinhas aqui que é desse lado, e o outro lado sou eu." Ele pediu para mim assistir um jogo, eu assisti, e o narrador era o Bida. Aí assisti os jogos deles, venceram. Aí em um dado momento eu falei para minha esposa, eu acho que a coisa é bem profissional. Tem narrador, tem locutor, tem comentarista. Aí em um determinado momento ele falou: "Pai, eu fui convidado para integrar uma equipe nos Estados Unidos." E o que mudou na sua dinâmica com o jogo, de quando você saiu de jogar casualmente para encarar aquilo como uma profissão? Pra mim foi muito casual também, né. Eu acho que, tipo assim, na dinâmica foi bem a mesma coisa, acho que não mudou nada. Eu lembro até de uma história, assim, que eu fui pra LG, né, que foi o primeiro time brasileiro, assim, que eu fui jogar internacionalmente. Eu estava no aeroporto com os moleques do time e eu perguntei pra eles, né: "Pô, como que é jogar com esses cara bom aí?", né. Pô, porque eu realmente, pô, quando você joga, você vai assistindo também a galera de fora jogar, tal. O negócio é o seguinte, você vai ter, tipo assim, você vai olhar pro cara, o cara vai olhar pra você. Você vai ter um segundo pra matar o cara, se você não matar, ele vai te matar, só que os caras são muito bons. Eu falei: "Então tá bom."
participou nisso aí, né? Lembro que meu primeiro treino que eu fui jogar contra o Fnatic, o Fnatic não, foi contra o Na'Vi na época, né? Que era, acho que já o top 3 do mundo já. Eu matei 45 no primeiro mapa, no primeiro treino. Aí no segundo treino eu treinei contra o TSM, que era hoje em dia é o Astralis, né? Só que o antigo Astralis, eu matei 42. Aí o terceiro foi o VP, também que era o time do Virtus Pro, que era um antigo time, não um time novo, o time novo. Eu matei 37. Aí eu falei, ó, diferente. Então até os jogadores gringos também comentaram bastante no chat, pô, de onde vocês acharam esse cara, tal, tipo... Aí eu falei, nossa, realmente tô num nível bom aqui, que dá pra trocar uns tiros aqui. Mas você sabia que você era tão bom assim? Cara, eu tinha muita confiança em mim, muita confiança em mim, eu sabia que eu era muito bom. Eu sabia que eu tinha um futuro aí se eu me dedicasse bastante. Eu acho que é o que eu falei, tipo, eu me dedicava muito. Tipo, eu passava horas e horas jogando. E, tipo assim, eu acho que eu tive um pouco da mescla do talento com a mescla da dedicação. Eu queria que você me contasse um pouco sobre quem é o Taco e qual a importância dele na sua história. O Taco é, hoje em dia, pô, é um dos meus melhores amigos, né? O Taco, ele foi principalmente uma peça muito importante na minha vida, não só dentro do time que eu joguei, né, na LG, na SK, na MBR, mas como também no começo, né? Eu acho que o Taco, se não fosse o Taco, talvez ele não me traria de volta pro CS, talvez poderia estar jogando LoL, por exemplo. A gente fez uma amizade muito grande no começo, antes da gente virar profissional. E a gente montou um time junto, a gente conquistou bastante coisa aqui no Brasil junto. E depois disso ele me trouxe pro CS de novo também quando eu tinha migrado do jogo, então foi uma coisa muito importante, né? E a gente também se entendia muito bem, a gente se entendia muito fácil. Bom, eu conheci o Cold nas partidas online que a gente jogava no Brasil. A gente não era muito de jogar junto, mas a gente jogava muito contra o outro no começo. Certo dia a gente fez um teste para entrar na equipe, há muitos anos atrás. Nossa primeira equipe, provavelmente, assim. Uma equipe amadora, eu diria, ainda não era profissional, mas a gente tava chegando lá. E a gente fez um teste, tinha 2 vagas no time, tinham 3 jogadores, já são 5, faltavam 2. Então, nesse teste, né, a gente jogou muito bem, eu e ele. Foi a primeira vez, assim, que a gente se conheceu e falou, pô, esse cara é bom, hein? E ele deve ter pensado também, pô, esse cara é bom, hein? A organização na época resolveu contratar nós dois pro mesmo time, foi aí que a gente começou a nossa relação. Quando eu comecei a treinar com o Koji, a gente sempre se deu muito bem, porque a gente sempre falou a mesma língua, que é a língua do trabalho. A gente sempre se dedicou muito, ele era um jogador que se dedicava muito, eu sempre me dediquei muito desde o início também. E a gente tinha um respeito mútuo, assim, desde o início, porque acredito que, da mesma forma que eu via nele, um cara muito trabalhador, muito batalhador ali dentro do jogo, eu também tinha essa mentalidade, tinha esse foco, então creio que essa foi a nosso primeiro sentimento, assim, um pelo outro, eu diria. E com o tempo esse sentimento foi crescendo porque a gente não se separou mais, né? Foi muitos anos assim jogando juntos e sem dúvidas foi especial. Pô, teve épocas que a gente viajou de avião, a gente já ficava conversando horas e horas do jogo, o que a gente ia fazer no campeonato dentro do avião. A gente sabia se entender muito bem, a gente dividia a bomba junto, né, dentro do jogo, então a gente sempre se cobrava muito. Eu acho que a cobrança dele também me ajudou muito a não estagnar. E a gente errava, a gente se cobrava muito, a gente se xingava, a gente cobrava muito realmente um outro. E ele me ajudou também a não cair na preguiça, né? Tipo, no fator preguiça de não... Pô, tá bom, que a gente conquistou, tá ótimo. Não, a gente se cobrava muito, ele me cobrava muito também para não perder o meu foco. E isso foi muito importante. E também coisas de vida também, a gente sabia se entender muito bem na vida também, a gente amadureceu muito junto também. Foi uma pessoa que me ajudou a amadurecer bastante também, me dá outra visão de vida, e é um cara que eu posso contar por toda a minha vida, porque a gente é muito amigo mesmo. Eu jogava numa equipe chamada Games Academy, o Code ele já estava na Luminosity, na LG, e aí eu fui contratado pra LG, e aí quando eu cheguei na LG, eu tinha 2 dias pra jogar um campeonato na Suécia. Quando a gente foi jogar esse campeonato na Suécia, o nosso voo era muito longo, eram muitas escalas, muitas horas de voo. E assim que eu entrei no time, eu lembro que um patrocinador da equipe deu um laptop na época pra gente. Então, eu pensei, pô, eu vou pegar o laptop, vou baixar o CS e a gente consegue pelo menos ver algumas coisas ali táticas dentro do voo, né? E aí baixei o CS, fui pro aeroporto. Só que era a minha primeira vez indo pra Europa. Eu não sabia muito bem ali, não era muito experiente ainda do aeroporto, de avião, etc. E aí quando chegou no avião, eu abri o Code, estava sentado do meu lado, eu abri o laptop. E aí quando eu fui abrir o CS, precisava de internet para abrir o CS. E eu falei, meu Deus, pô, não pensei nisso, não tem internet no voo. Hoje em dia tem mais Wi-Fi, etc, mas naquela época não era tão comum assim. E aí a gente falou, meu Deus, cara, e agora, velho? Pô, foi em vão, levei o laptop em vão, baixei o jogo, fiz tudo aqui, o jogo nem vai abrir. E aí a gente falou, pô,
12 horas ainda pra chegar lá, sei lá onde era que a gente tava indo. 12 horas ainda pra chegar. Abre o Paint aí, vamos desenhar. O Code, ele estudou engenharia, então ele sempre foi muito bom desenhando as coisas, né? Sempre desenhou bem. E aí ele pegou o Paint e a gente falou, mano, desenha a B da Overpass. E os barril, aqui é o cano onde os TR estão entrando, aqui é o lado do mapa. E aí a gente desenhou lá, e aí a gente começou a simular algumas execuções visualizando o mapa. Então, foi algo que marcou, assim, porque quando você quer se dedicar, quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa, né? Então, é uma história muito boa, porque além de ser engraçada, né, também traz esse lado da competição também que a gente sempre levou muito a sério. Você pode contar pra gente como foi sua mudança para os Estados Unidos? A ida pra LG foi um pouco mais turbulenta na época, né? Porque foi bem no meu começo, então meu pai não sabia o que era isso. E eu tive um convite do molecado da LG, né? Que antes era Cage. Aí eles viraram LG, que foi um time que virou uma org americana, né? Que pegou 5 brasileiros, né? E eles estavam tendo conflitos dentro do time. E eles decidiram me chamar pra ir pra lá. E eu aceitei ir, só que eu falei, pô, vou ter que falar com meu pai aqui, né? Porque o negócio é feio aqui, né? E nessa época, eu lembro que o Fallen conversou bastante com meu pai, né, explicando as coisas tal pra ele, pô, o que era o cenário, o que era o esporte eletrônico, como que eles viviam lá, tal, como que eram as coisas. E meu pai ficou um pouco assim, né, porque o que eu falei, tipo, pra ele sempre foi a empresa, né, a empresa dele sempre foi acima de tudo pra ele, e ele queria conseguir espaço da empresa dele. Então eu lembro até hoje que meu pai falou uma frase pra mim que, como pai eu não te deixaria ir, mas como amigo eu te deixaria ir. Depois que ele falou isso, eu falei, pô, que bom, né? Dá pra ir. E só que eu falei pra minha mãe, né? Falei, e pra ele também, falei, ó, se vocês não me deixarem ir, eu vou pegar. Vocês vão acordar um dia, eu não vou estar aqui em casa. Porque querendo ou não, vocês já me barraram no futebol, e vocês não vão me barrar no que eu quero agora, né? Ah, quando ele foi, eu chorei longos meses da minha vida. Porque, assim, ele nunca tinha. O meu menino mais velho, ele ia pra balada, andava, às vezes viajava, e o Marcelo não era disso, né? Então, quando ele foi pra sair de casa, pra mim foi o fim do mundo. E era a segunda oportunidade bem grande da minha vida, assim, que eu tive, e eu não queria perder de jeito nenhum. Eu sabia que realmente era aquilo que eu queria. Eu bati bastante o pé também em relação a isso. Eu me lembro que eu dei $2.000 para ele e ele foi para os Estados Unidos. Depois de uma semana, o Marcelo me ligou falando que o dinheiro tinha acabado, que ele tinha comprado em colchões, cadeira, porque não tinha nem colchão, nem cadeira para eles dormir. Aí prestamos um auxílio novamente. Aí depois disso aconteceu muito rápido, muito rápido. Eu já queria morar sozinho já também, já queria começar a ter minha vida já. E a ida para os Estados Unidos, eu achei ela foi muito boa nisso, né? Eu comecei a me entender mais, comecei a cuidar mais de mim também, a me valorizar também um pouco. Você, querendo ou não, aprende a cultura dos outros países que você passa e você vai vendo o quão diferente é da sua própria cultura e aprende a respeitar as outras, né? Então, acho que foi muito legal, eu amadureci bastante também nesse período dos Estados Unidos. Viajar para os outros países, conhecer o mundo. Ganhar um salário, realmente um salário como jogador de esporte eletrônico. Acho que tudo isso foi ajudando bastante também a se tornar o que eu me tornei hoje. Foi uma virada de chave, assim, que eu saí de um sonho para uma realidade, sabe? Então acho que foi uma virada de chave muito grande. E você tinha noção do que você estava construindo já naquela época? Pô, naquela época não, naquela época eu acho que era tudo muito novo, né? Aquela época, tipo, a gente, pô, saiu, mas era tudo uma incerteza, sabe? Tipo, a gente não sabia se ia dar certo ou não. Então, quando a gente foi pra fora, pô, joguei meus primeiros campeonatos, pô, ainda era uma incerteza. Eu falei, pô, pode dar certo, como pode não dar certo. Pô, posso ir pra lá, amanhã eu tá fora do time, como eu posso ir pra lá e daqui, sei lá, uns anos aí eu sou o melhor jogador do mundo, o melhor time do mundo, não sei. Acho que a lembrança mais forte que eu tenho naquela época, pô, tenho várias, na verdade, né? Mas eu acho que, tipo assim, acho que a mais marcou, acho que a virada de chave, assim, que eu falei, pô, realmente a gente tem tudo pra ser o melhor time do mundo, foi quando a gente foi jogar um campeonato na Suécia. Foi o primeiro campeonato que a gente foi jogar que eu fui jogar na Suécia, e a gente tinha acabado de trocar o time, tinha trago 2 jogadores novos, foi quando o Taco e o Fênix foram pro nosso time, e a gente foi jogar um campeonato sem treinar nada, tipo, era, tipo, praticamente, puxamos os 2 caras lá, vamos, bora. E a gente foi pro campeonato e a gente perdeu na final pro Fnatic, que era o melhor time do mundo na época de 2-1. A gente ganhou o primeiro mapa deles e perdeu 2. Então acho que aí foi a virada de chave, assim, que eu falei, porra, tipo, tem tudo pra dar certo, né? E esse foi o maior, tipo, a maior lembrança, assim, tipo, de virada de chave, digamos assim, né?
mas não foi uma das minhas maiores lembranças, assim, acho que eu tenho outras também, mas essa sim foi a mais importante, assim, que marcou o nosso time como, tipo, esse time tem muita chance de conquistar coisas grandes, né, ainda mais, pô, sendo 5 brasileiro, geralmente a gente é todo fodido, foi uma farra, mas geralmente é todo fodido, pô, teve que abdicar de muita coisa do que a gente abdicou, a gente teve que abdicar de família, muitos abdicaram de namorada, a gente teve que abdicar de, cara, amigos, viver num país que a gente gosta, sabe? Tipo, doou muita coisa pra gente, pra fazer dar certo, sabe? Pelo fato da gente ter se doado tanto pelo jogo, porque como a gente passava tantas horas jogando, não vendo família, a gente via nossa família às vezes de 6 em 6 meses, às vezes até de 7 em 7 meses. Porque nessa época a gente não tinha dinheiro pra poder ir e voltar o tempo todo dos Estados Unidos, né? A gente largou tanta coisa que a gente fazia acontecer pelo fato da gente já estar perdendo tanto. Então na nossa cabeça era, pô, se a gente tá perdendo tanta coisa, o mínimo que a gente tem que fazer aqui é ganhar. Então a gente entrou com a mentalidade vencedora, eu acho, por esse quesito mesmo, sabe? O quesito, tipo, a gente tá doando tanto a nossa vida que a gente merece alguma coisa em troca. Então essa coisa em troca só vai acontecer se a gente se doar. Então eu acho que isso foi um fator importante pra gente ser vitorioso. E você sente que era um consenso dentro do time essa mentalidade? Com certeza, com certeza. A gente se doava muito, a gente jogava às vezes, tinha dias assim que a gente começava 10 horas da manhã, a gente só parava 3, 4 horas da manhã. Então, e era todo mundo, todo mundo, todo mundo. Então, tipo assim, a gente tinha muito uma mentalidade de vencedor nessa época. A gente sabia que a gente tinha um time que podia chegar muito longe e a gente explorava tudo que a gente podia, tudo. E a gente se cobrava muito. Então, não era uma coisa tipo, ah, pô, você tá fazendo coisa errada. Era, não, pô, faz essa merda certo, entendeu? Então, tipo, a gente se cobrava muito. A gente, pô, se xingava pra caramba na época, a gente se cobrava pra caramba. A gente saía muita treta às vezes dentro do time, porque a gente queria ganhar. Todo mundo tava com a mesma mentalidade de ganhar. Pô, se hoje eu trazer essa mentalidade pro dia de hoje, eu acho que não funciona. Muito difícil, porque a galera hoje em dia é mais soft, né? A molecada mais nova é mais lisinha. Então eu acho que, tipo assim, nosso time ele aprendeu a ser assim, né? Eu acho que era o jeito que o nosso time funcionava. Talvez se eu traga essa metodologia pra hoje, talvez não funcione. A gente funcionava à base da porradaria mesmo, né? A base da baixaria mesmo. Só que a gente funcionava muito bem assim, a gente se entendia muito bem assim, e quando a gente se cobrava muito, as pessoas realmente faziam. Então a gente nunca deixou ninguém cair na zona de conforto. A gente sempre tirou alguém da zona de conforto, sempre, sempre. Então, eu acho que isso fez com que todo mundo evoluísse junto, né? Que querendo ou não, às vezes o meu processo de evolução é diferente do processo de evolução da outra pessoa. Só que acho que talvez as cobranças e tirar da zona de conforto fez com que a gente tivesse evolução conjunta. Então, isso foi muito interessante pra gente. Você acha que faz falta atualmente no cenário você poder ter essa dinâmica dentro do time? De hoje? Cara, acho que eu sempre falo isso, um pouco disso. Eu acho que os players de hoje são muito sensíveis a tudo. A tudo. Se você for falar de uma coisa, não consigo mais jogar. Você fala de uma coisa, mas, pô, você tá me cobrando tanto. Acho que se eu botasse qualquer player de hoje na nossa época, pra jogar na nossa época, não durava um mês. Não durava. Você fala isso, não durava. Porque, querendo ou não, eu acho que hoje em dia, como a galera ganha dinheiro, ganha muito mais salário, pô, antigamente eu ganhava $1.500, num dólar 2 pra 1, era R$3.000, mais ou menos. Às vezes nem R$3.000, dava mais ou menos 2.500, mais ou menos. Hoje em dia, uma pessoa entra no cenário de esporte eletrônico, a pessoa já ganha 4.000, 5.000, 6.000 reais. Então, pô, o cara ganha quase o dobro do que eu ganhava antes. Hoje em dia, a galera não valoriza tanto o que eles têm pelo fato de ser muito fácil. Hoje em dia, você tem uma infraestrutura melhor, você tem mais incentivo, você tem campeonato todo dia, você tem bastante organização, antigamente não tinha nada disso. Então, era muito mais difícil você entrar na bolha. Furar a bolha era muito mais difícil. Hoje em dia, eu acho muito mais fácil furar a bolha. Muito mais fácil. Se você é um cara dedicado, se você mano, se empenhar realmente, se doar pro jogo e fazer acontecer por você, você consegue furar uma bolha. Eu acho, pelo menos, na minha cabeça. A gente antigamente não tinha tanto incentivo, hoje em dia a galera tem mais. Só que eu acho que hoje em dia a galera leva menos a sério do que a gente levava antigamente. Pelo fato de hoje em dia você ter menos resultados expressivos. Não é o fato de, pô, mas você não tem o melhor time brasileiro formado junto. Não. A gente também antigamente tinha. Antigamente, pô, eu era um desconhecido. O Taco era desconhecido. O Fênix já era mais conhecido do 1.6. O Fallen era conhecido. O Fer era conhecido. De resto, você tinha 2 pessoas que não eram conhecidas. E 3 pessoas que o Fênix era uma incógnita, porque o Fênix sempre foi uma bomba relógio. Apesar de ser muito bom jogador. Cara, muito bom. Só que ele sempre foi uma bomba relógio, então nunca sabia que horas ia explodir. Tipo assim, também tinha players com incertezas, né? Hoje em dia você tem... O número de players é muito maior aqui no Brasil hoje em dia do que antigamente. Eu acho que o que falta hoje também é a galera dar um pouco mais de espaço pra molecada nova. Eu acho que os times hoje em dia reciclam muitos jogadores. E eu acho que hoje em dia também, que eu acho que os outros países ganham da gente, é a parte da Academy, né? Que eu acho que, pô, se você pegar a Rússia, que hoje em dia é um dos melhores times do mundo, é russo. Se você pegar alguns times gringos também, aí todos os times têm Academy, todos.
E eles não reciclam players, eles vão trazendo jogadores novos. E isso é muito interessante, porque querendo ou não, você abre a oportunidade de vir um novo Coldzera, um novo Simple, um novo Donk, um novo Zayu, né, que são os melhores jogadores do mundo, né? Que nem a Spirit, né? Que é um time russo, ele tinha uma Academy, né? E eles revelaram o melhor jogador do mundo que hoje em dia, que é o Donk, né? Então eu acho que o que falta hoje em dia pro cenário brasileiro é realmente criar Academy, é realmente dar oportunidade pra molecada nova e também sabe segurar um pouco da molecada, né? Porque eu garanto pra você que lá fora não é essa bagunça que é aqui. Alguns times têm Academy hoje em dia, só que, pô, os players da Academy tá lá na Academy só pra mamar uma graninha lá e é isso, entendeu? E eu acho que também a galera puxa um pouco mais a orelha lá fora, né? Tipo, pra não deixar cair na zona de conforto, né? Nem os players da Academy caem na zona de conforto. Então eu acho que hoje o cenário brasileiro, ele é muito confortável, né? Eu acho que tem pouca cobrança, querendo ou não, hoje em dia a comunidade cobra bem mais do que acho que provavelmente os próprios jogadores devem cobrar. É óbvio que a comunidade é um pouco tóxica, um pouquinho, né? Mas eu acho que eles têm o direito de cobrar. Eu acho que todo torcedor tem o direito de cobrar. Não dá pra falar que não, né? Se você não tá fazendo seu trabalho direito, realmente vai ter torcedor que cobra você. E é a vida. Tipo, a gente também era muito cobrado quando a gente for cair. Quando a gente caiu também como equipe, mano, todo mundo cobrava a gente também. E é normal, né? Porque, pô, quando você tá acostumado com o time brasileiro ganhando tudo, e chega outros novos times brasileiros, e não estão produzindo o mesmo resultado que a gente produziu, vai ter cobrança, né? Isso é normal. Decaiu muito do que era. Mas pouco hoje. Tá mais difícil. Tá, mas tudo bem. Na nossa época também era difícil. Quando a gente jogava no nosso melhor pico, era o melhor pico do CS também pra gente. Então não muda o fato de que, pô, esse é o melhor pico, então beleza, atinge, vai buscar. Eu acho que sim, falta cobrança, eu acho que a galera não tá não aceita tanta cobrança. E antigamente também, o que mudou bastante, eu acho que, tipo assim, os problemas eram resolvidos muito mais rápido, a gente, pelo fato de a gente estar morando junto na GH, né? A gente tinha uma casa onde a gente morava junto, então, tipo, a gente se via diariamente e a gente se cobrava diariamente. Então é o que eu falei pra você, nunca cair na zona de conforto. Eu acho que hoje em dia é mais difícil porque a galera só quer ficar dentro de casa. Pô, óbvio que você pode ter resultados decentes tendo um time normal, cada um jogando da sua casa, você pode ter resultados decentes, normal. Só que eu acho que os times evoluem muito mais rápido quando eles estão morando junto ou eles estão fazendo bootcamp junto. Isso é nítido. Porque senão, se não fosse assim, ninguém faria bootcamp lá fora na Europa pra treinar e jogaria campeonato. Então, concorda? Cada estão jogando da sua casa e só para jogar campeonato, certo? Então eu acho que isso evolui muito rápido e eu acho que os times entendem pouco isso. Primeiro Major, pô, o primeiro Major foi loucura. A gente ganhou o Major treinando nos Estados Unidos. Na época, os Estados Unidos era um nível muito baixo. Não era um nível alto. Molecada, mano, vocês não vão saber, vocês não entendem o que eu fiz aqui. Aí eu falei, mano, foi escroto. Mano, esse round foi tenso. Aí o molecada falou, mano, cala a boca, próximo round. Nesse momento, assim, eu percebi que eu tinha feito a escolha certa da minha vida, que eu, tipo, realmente, eu olhei e falei, ali, tipo, é o sonho que eu queria ter, sabe?